eu acho que todo mundo tem uma energia muito próxima desse chakra, até no Mahalila comenta um pouco sobre isso, pelo fato de ser quase que o chakra mais reconhecido socialmente, né, no sentido de puxar uma Nossa. liderança, né? Uhum. Então, Nossa. tipo, todo mundo quer muito, tipo, talvez enaltecer esse chakra, né, do poder pessoal, porque de alguma forma ele, tipo, fala de uma força, de uma energia muito grande. Então, gostei. Acho que a gente tem coisas para falar. É muito lindo. Aqui só palavras-chave: fogo, poder, autonomia, força de vontade, energia, metabolismo, tecnologia, transformação e autoestima. Ah, não, é porque a pessoa, eu queria ler um trecho, porque a gente fez isso no último, que era o link do que a gente passou no da sobrevivência, o que a gente passou no da criatividade para chegar no poder pessoal, mas com a visão dos chakras. Então, Gostei. para chegar nesse ponto de transformação, e eu acho que é um bom começo. Vamos lá, é uma estrofe meio grandinha, mas acho que rola. Examinemos como os dois primeiros chakras se unem para nos dar esse novo nível. O primeiro chakra nos trouxe solidez, estabilidade, foco e forma. Nele sentimos a unidade, e a partir dessa base, seguimos para o chakra 2 e vivenciamos a diferença, a mudança e o movimento. Nele, absorvemos as polaridades e descobrimos as paixões da diferença, da escolha, da emoção e do desejo. Nos expandimos para além dos meros instintos da sobrevivência, rumo ao desejo de prazer e de se unir a outra pessoa. Quando unimos matéria e movimento, vemos que os dois criam um terceiro estado, a energia. Se esfregarmos dois gravetos um no outro, terminaríamos por obter uma faísca que pode virar fogo. No mundo físico, isso é chamado de combustão. No corpo, ela está relacionada ao metabolismo. Psicologicamente, ela tem a ver com a faísca de entusiasmos que acende o poder e a força de vontade. No nosso comportamento, é o domínio da atividade. Esse é o nosso terceiro chakra, cujo propósito é a transformação. Assim como o fogo transforma a matéria e o calor. E até na conexão no plano anterior, a gente falou muito de uma entrada, assim, num processo da adolescência, né, meio que um depara dos setênios, enfim, do processo de você chegar aí no máximo da adolescência mesmo, de uma energia muito presente, mas ela é uma energia até meio caótica, talvez, né, tipo, meio confusa aí, a gente falou muito de criatividade, Muito e esse fluida. muito fluida e até certa falta de controle sobre ela, de alguma forma, muita paixão envolvida em tudo isso. E aí o terceiro chakra fala muito sobre essa entrada, né, quase que de forma simbólica, mas para a adultez, né. E acho que tem tudo a ver com essas palavras-chaves também de transformação. Ontem a gente gravou, e falou um pouco o quanto que o processo da adultez também te colocava de frente para com uma nova percepção de você mesma. Muitas transformações acontecem, acho que, eh, talvez durante muito tempo, assim, durante muitos anos, foi meio mal vista a adultez, inclusive eu tenho uma crença de que adultos são chatos, então, talvez eu precise até trabalhar um pouco mais sobre o reconhecimento do que o adulto também tem de enriquecedor, né, nesse processo, mas que nesse processo de virar adulto também você vira, tipo, ó, mais autônomo, muito mais responsável pelos seus atos também, e aí uma parte de quase que se não é você que vai fazer, se não é você que vai assumir a sua força de vontade, quem mais, né? Então tem um lado assim, para mim talvez seja um pouco desafiador até as casas que vêm, eu confesso que assim meio tipo: "Ah, tá bom". Mas a primeira casa do plano do poder pessoal é a ação. Então, tipo, as primeiras casas de cada plano, porque do anterior foi purificação. E elas têm tudo, tipo, quase que uma entrada, uma iniciação para essa nova etapa. Eu achei bem bonito, assim, a conexão de fato entre você gerar estrutura, conseguir, tipo, trabalhar em cima dela para logo viver, tipo, uma transformação, assim, né. Sim. Que ele fala muito disso. O primeiro passo é destruir os antigos padrões. Então, tipo, na adolescência, acho que a gente cria identidade, cria tribo. Tem aquela coisa do eu sou assim, e nananã, e a rebeldia, e a adulteza é beleza.
Agora como que eu transformo tudo isso numa outra coisa? Total. E no momento que você tem mais poder, quando você fala até do adulto ser chato, eu coloco um outro contexto que pra mim é, tipo, ser adulto é muito legal, porque é a hora que você ainda tem muito poder, mais poder do que você tinha, tanto de realização quanto de energia ainda, você ainda é muito jovem, só que ao mesmo tempo você tem outra sabedoria. E aqui ele inclusive fala muito disso, eu não sei se no Mahalil ele fala, mas ele fala da união da inteligência, sabe, com a energia, como não lembro se é com energia, a gente vai chegar nesse ponto aí, eu vou ver. Mas boa parte tem a ver com a inteligência, com o conhecimento. Que é o momento onde você conhece mais sobre você conhece mais sobre o mundo, você tem mais poder e mais autonomia, e aí é a hora que você começa a transformar-se de fato, porque você tem mais poder nesse cenário. E eu falei: "Poxa, que legal". E aí ele fala: "Te Não, desafio a muito. fazer isso com graciosidade", que é uma característica do verdadeiro poder, porque também tem o poder com, o poder sobre, né, e aí, enfim. Sim. É, aqui ele traz muito que esse plano do poder pessoal fala principalmente sobre a relação ativa, e aí quando vem ativo no sentido mais da ação mesmo, do movimento, do jogador com as coisas do mundo e com outras pessoas. Então acho que tem essa versão do tipo: "Caramba, então agora eu estou me relacionando com o mundo inteiro e eu tenho quase que o poder, de fato, de assumir essa relação, porque me parece que quando a gente, por exemplo, se inicia, né, no processo da sobrevivência, você está, tipo, muito vulnerável mesmo. Então, o plano da sobrevivência traz uma relação de dependência com o mundo. Você está, tipo, exposto a algumas condições estruturantes mesmo, mas que você vai precisar de outros, de alguma forma, trazendo esse cuidado. E aí, quando você entra no plano da criatividade, o plano da criatividade já traz uma parte de como você começar a perceber que existe um ida e volta dessa relação de você com o mundo, mas ainda não sei o quanto com intenção. Que acho que esse plano do poder pessoal, para mim, o poder pessoal traz muito uma palavra-chave na minha cabeça, que é, tipo, essa intenção de você realmente, tipo, fazer acontecer as coisas. E como adulta que eu tô com 31 agora, mas de fato eu acho que faz pouco tempo que eu me identifiquei como adulta, mesmo tendo boletos a pagar há muito tempo, tipo, não diz nada você ter que boletos a pagar mais do que fudeu, você não tem ninguém para pagar por você. É, mas, talvez há uns 30 anos atrás, eu comecei muito a cultivar e rastrear a minha força de ação, e eu colocava ela, tipo, quando eu marcava no meu mandala, assim, de acompanhamento de rituais mesmo e de atitudes, eu marcava, assim, força de ação. Tipo, e meus mantras e o tempo todo era tipo: "Cara, eu estou cultivando minha força de ação", que é essa intenção de eu fazer aquilo que eu quero fazer. Não aquilo que outros me falaram que eu preciso fazer, não é aquilo que os outros estão esperando que eu faça, senão aquilo que eu quero fazer. E é extremamente desafiador, você conseguir assumir esse poder pessoal e falar: "Então, eu quero muito aquilo e eu vou fazer", sabe. Tem uma parte aí, tipo, até de medo, né. Tipo: "Caramba, então eu sou capaz de fazer qualquer coisa". É, eu acho engraçado até que você falou do signo, porque aqui tem uma conexão muito grande com o ar, porque afinal o ar alimenta o fogo, né. Então, tem uma e é o seu ascendente, né, eu perguntei aquele dia que é Gêmeos, que é ar, né. Então existe um Uhum. equilíbrio ali, que é por isso que talvez você se sinta tão em casa, sacou. E quando você vai pensar na Pode Kundalini, ser. em outras paradas da ioga que estão muito voltadas pra respiração, é para poder alimentar e equilibrar isso que te gera esse poder de ação. É muito lindo. Ele fala aqui, Só deixa eu ver, eu realmente não lembro desse trecho, mas ele fala: espera, "O calma ar". aí. Hã, Revisa teu microfone. agora Ai, agora melhorou? nossa, muito. Ai, Deus, eu estava percebendo que a sua Ainda voz bem que estava, você tipo, de falou. Mas agora foi. maravilha. Tá lá.
O ar, elemento do quarto chakra, é crucial para o metabolismo. Sem o ar, o fogo não se acende, as células não metabolizam. Quando nossa respiração é restringida, nosso metabolismo é perturbado. Quando não temos espaço para respirar, nosso poder é limitado. Da mesma maneira, quando usamos o poder sem compaixão, chakra 4, arriscamos perpetuar o mal e a opressão. E acho muito engraçado também, porque quando você tá com medo, quando você tá ansioso, te força, você fica sem ar. E é um dos meus elementos mais faltantes, o ar, assim, quando eu olho pro meu mapa astral. Eu tenho minha lua em Áries, que super, né, tipo, me ajuda nesse processo, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu vejo que o negócio me demanda muita energia, assim. Mas enfim, acho que é por isso que você se sente em casa. E aí eu acho que tem a ver com isso também, porque o Faz sentido. elemento ar, ele traz muito a questão do intelecto, que é esse processo de. Eu acho que você não chega no poder pessoal sem ter autoconhecimento. Ou ele vai virar um poder sobre, vai virar aquele poder exacerbado que a gente traz, que é um poder sem controle, né? Mas quando você tá no Sim. empoderado saudável, é porque você tá muito bem na sua pele, sabe? Você sabe quem você é, você se perdoou, você aceitou várias paradas, você tá plenaço. É um processo. Inclusive, acho que teve uma das frases aqui no Mahalila que acho que é importante entender que talvez todas as dimensões estão presentes dentro de nós, porque elas constituem o self, só que é em que medida elas estão mais equilibradas ou vitalizadas ou desvitalizadas, né? E aí no momento fala, na dimensão do poder pessoal, quando ele vem a estar desestabilizado, existe um excesso de autocrítica muito grande e de uma agitação mental muito grande. E essa falta de ar me vem muito nesse sentido de uma agitação, né? Quando você está muito agitado, você não consegue respirar direito. E realmente, tipo, por alguns momentos, quando muito alimentado também esse poder pessoal, mas não com a ferramenta do autoconhecimento ou com a ferramenta do você sentir que você está na sua pele, ele vira uma autocrítica enorme. E eu, por exemplo, tipo, luto diariamente com meus Caio níveis de muito nisso. autocrítica. Nossa, muito! Agitação mental, graças a Deus, ou graças a mim mesma, é uma coisa que acontece, mas ela não me acompanha diariamente. Então, tipo, a ansiedade para mim, tipo, eu consigo reconhecer ela rapidamente e agir em cima dela. Às vezes é mais difícil de reagir, assim, mas eu consigo identificar ela. Mas sempre foi um ponto muito claro para mim, tipo, cara, agitada você não chega a lugar nenhum, assim, tipo, você não consegue correr agitado, você não consegue nadar se está agitado, você vai morrer no meio do mar se você ficar muito agitada, sabe? Tipo assim, então a agitação é uma coisa que eu respeito muito, porque eu sei que ela mata, entendeu? Vai Mas a afetar. autocrítica, que também mata, para mim é muito, muito, muito mais difícil de identificar. Então eu sempre fico nessa, nessa falta de percepção. E normalmente sempre são os outros que me indicam que eu estou num nível de autocrítica muito grande. É poucas vezes que eu percebo que eu estou nesse nível. Mas faz tudo sentido essa relação com o ar, e essa falta de quando desvitalizado, ou quando em excesso, talvez, o poder pessoal ele se manifesta de formas até talvez prejudiciais para outros também, né? Que acho que o Sim. excesso de poder não é legal também. Sim, acho que o excesso de poder e o excesso de confiança, de alguma forma, ele pode machucar outros e você, né? Eu acho que o nosso processo, nosso sistema produtivo hoje está em base de poder sobre alguém, para tirar vantagem de algo. Então ele é Total. um grande reflexo, talvez, do que é esse poder, o poder pessoal tóxico, que é quando você está alimentando aquilo sob o controle de alguém que tá sem poder pessoal, com certeza. E aí foi muito legal, porque ele traz vários pontos aqui que me lembram do Charles Eisenstein, que foi onde tudo Uhum. começou. Veja um episódio de fragmentação. Eu não lembro se tem esse nome. Ah, é a antitese, né? Não, A não antítese. lembro. Acho que é antitese, né? Acho que sim. Acho que é a Antitese do antítese convite. do convite. É que ele traz essa questão Nosso do vídeo mais mundo. visto. É verdade, nosso vídeo mais famoso, gente. Mas ele traz muito aqui essa questão do controle, do quanto a gente fragmenta o mundo e tenta controlar as coisas, como esse processo de poder vazio. Assim, que não, tipo, gente, não é isso a parada.
Tem até um Uhum. negócio aqui. Afirmamos aqui que o poder é a energia direcionadora, mas e o poder pessoal? Como desenvolver e manter esse poder com uma cultura e um sistema educacional que ensinam a impotência, a fim de estimular a cooperação social? O que acontece quando os pensadores criativos são vistos como pessoas anormais, a serem banidas da sociedade? E quando se incentiva a comunidade? Muitos pais treinam os filhos para serem dóceis e bem comportados, mas até mesmo a obediência requer nossa força de vontade. Que a nossa força de vontade coopere, né? Que é muitas vezes é isso, assim, tipo, se controlar para não ser você mesmo também exige uma força absurda que muitas vezes a gente não se conscientiza. E a gente falou muito disso ontem quando a gente gravou Compaixão, né? Que eu achei um link muito bom, até pra gente não ser repetitivo aqui. Que é esse processo de o quanto você está se permitindo ser você para poder chegar nesse estágio, o quanto você está sendo compassivo com você, permitindo seus erros, Total. conseguindo entender quem é você, sem óbvio, né? Você ser uma Gabriela, nascer assim, etc, etc. Inteligência aqui, né, gente? Tipo, já falamos. Não, total. Mas que traz esse processo de autoconhecimento e auto-perdão, autocompaixão como esse processo. E, inclusive, na verdade, corrida é uma coisa que ele fala aqui, ela, na verdade. I know they judge it. Que a corrida é um puta de um negócio, né? Todo mundo tem TDAH, ansiedade, os caralho, a corrida é o melhor remédio, né? E eu, quando tô agitada, eu corro. Porque aí é É, o que me resolve. e tem uma curiosidade assim desse chakra, desse terceiro nível que a gente acessa desse movimento do self, que é sobre essa relação de fato com o funcionamento, digamos, mental, assim, né? Desse campo mental, tem muita carga sobre o campo mental, mas que ele, num bom funcionamento, está completamente vinculado a nossos sentimentos. Então, e a gente até poderia fazer o depara com o físico também, assim, da corrida, né? No sentido de que o equilíbrio dessa terceira dimensão, e a gente nem, tipo, eu estou assim, meio até curiosa e surpreendida, porque a gente está fazendo os estudos no Mahalila junto, né? Então, não limos a dimensão 8, a dimensão 7, mas esse aqui já traz um super desafio, que é de fato você conseguir começar a encontrar, que acho que um pouco do que a gente fala na última casa da alegria, né? Esse encontro entre a mente, o coração, o espírito e o corpo, de você começar a trabalhar o seu campo mental, como que ele impacta nos seus sentimentos e como que ele é retroalimentado, se manifestando no seu corpo. Então, de fato, por exemplo, a corrida é um exercício físico, mas que exige muito do mental, porque normalmente você vai achar que não consegue correr mais, mas você consegue mais 1 quilômetro, mais 2 quilômetros, e traz muito do emocional, de quando você termina de correr, uma explosão assim Nossa, é de foda. sentimentos, de dopamina, de muita coisa, né? Então, essa dimensão aqui, eu acho que ela destrava, inclusive, no jogo, essa é a dimensão que mais pode chegar a impulsionar ao jogador para outras dimensões. É a dimensão que mais flechas tem para você ir para outras dimensões, e é a que menos serpentes tem, né? Ela tem só uma serpente, tem 3 flechas. Então, trabalhando muito bem trabalhado esse nível, você acessa a grandes possibilidades de expansão, né? Assim, de alguma forma. Então, acho que tem um quê assim muito desafiador mesmo, mas ao mesmo tempo interessante de viver. Sim. O desafiador que ele coloca aqui que eu achei legal é do tipo, o é o trabalho mais inteligente que é mais eficiente, não o trabalho mais duro. Que aí vem de novo o autoconhecimento, investiga seu ressentimento, dá uma limpeza na parada. Mas quando a gente olha de forma prática é assim, tipo, de verdade, o que que eu tô realmente pensando em fazer, o que que eu tô fazendo de fato para conseguir realizar coisas. Porque eu acho que isso é Que é muito difícil. A gente é muito escravo do dia a dia. Parece que tudo suga. tudo, Tudo suga. A muito. gente não tem muito conhecimento do que recarrega a bateria, de onde está nosso cabo, sabe? Parece que ele não Que encaixa na tomada. total, total. Que vem muito dessa me traz assim um pouco do exercício da autoobservação, assim, da observação, né? Tipo, da paciência de observar. Eu gostava muito de uma professora na minha faculdade
que os trabalhos de campo que ela fazia era, tipo, você escolher um lugar público, então podia ser um shopping, uma praça, uma praia, enfim, você ficar sentada e observar, escolher uma cena e observar a cena por X quantidade de tempo, e você tinha que escrever, tipo, como que eram as dinâmicas que você estava observando de relação entre. Então, eu normalmente ia nas praças, porque sempre tinha, tipo, pessoas de diferentes cidades e tal, uma mãe com um filho e um idoso com um cachorro, sei lá. E aí, uns namorados adolescentes. Então, tipo, era muita informação. E era uma coisa que é muito interessante, porque a observação poupa você de muita coisa. Então, é quase que você não ter que fazer um retrabalho. E eu sempre penso assim, tipo, você, sei lá, sofreu. Aconteceu uma coisa que realmente, tipo, deixou você ferido, machucado, enfim. É, cara, se você não para analisar, e aí vem toda, né, a vibes autoconhecimento, mas é que é isso mesmo. Se você não para analisar o que que aconteceu, como que eu reagi, o que que, quais são os elementos que me levaram até lá, muito provavelmente você vai cair de novo, quase que. E o convite do Mahalila é quase. Cara, se você não prestou atenção, muito provavelmente você vai cair em alguma serpente que vai te levar lá embaixo de novo, prestar atenção àquilo que você achou que tinha superado e não superou. Mas é quase que esse convite para vamos evitar o retrabalho? Tipo, vamos evitar meio que cair, tropeçar nas mesmas pedras o tempo todo? E acho que esse exercício de inteligência, de uso do, do processo, pode ser até cansativo também, né? Às vezes, ser ignorante dá uma atenção, mas eu tipo, Só cara, ser eu não sei nada. babaca às vezes é tão bom. Tipo assim, eu não presto atenção, eu não sei, foda-se, né? Só que depois, sem dúvidas, vai ter um retorno disso, assim. Em algum momento, tipo, esse cansaço de lutar e lutar e lutar vai cair, sabe? Não tem É. como. Eu estava ouvindo alguma coisa sobre foco, mas porque é isso, a gente é como se a gente confunde, né? A gente fala que a intuição é uma coisa subjetiva, mas tudo você está absorvendo em volta de você do que está acontecendo. E esse exercício que você fala da praça, né? De você parar e escolhe uma coisa. Escolhe uma coisa para olhar e como que você está intencionando ela, né? Mas tem uma questão semântica também que a gente conversou ontem, que é como a gente encara a coisa. É ter um foco na coisa e como a gente encara, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar louça, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que. Não. Você tem que trabalhar porque você curte seu salário. Às vezes você não curte, né? Mas você curte pagar os boletos, você curte não ter o nervoso, você curte ter a casa limpa. É, então, acho que tem uma questão de foco, tipo de foco. Porque parece que poder Sim. pessoal é uma coisa muito linda, que ela brota, assim, do Neida, sabe? E o quanto ela tem a ver com a forma como a gente encara determinadas coisas, com a história que a gente conta, sabe? Sim. Não, cada vez mais tem parecido para mim essa pergunta, assim, qual que é a história que você está contando a respeito dessa situação, de você, do que você quer, de como que você, eh, transita nessa história. Acho que essa questão da semântica é muito poderosa, e é quase que, tipo, irrisório pensar que não, porque no sentido de que a gente é sujeito de linguagem, né, tipo, assim, Uhum. o Lacan vai falar muito isso, mas é que é surpreendente, porque é de fato, você se estrutura a partir da linguagem, tanto que a gente se diferencia no ponto de ainda sendo animais, mas sendo ser humano, pelo fato de ter uma linguagem que é compartilhada e que é criada através do simbólico. Então, eu acho que traz essa atenção para qual que é a história que você conta sobre seu próprio poder pessoal. E roça um pouco aí algumas questões meio de coaching, talvez, em algum momento. Pode Mas ser. mas a gente usa uma expressão que a gente fala aqui de responsabilidade, né? Porque quando você fala de poder pessoal ou força de vontade, você sempre tá falando de coisas. Eu tô atendendo a vontade do outro. Eu tô Sim, fazendo porque meu chefe pediu, eu tô fazendo porque eu preciso, porque meu namorado prefere assim, porque nananana. E você não assume que você se desresponsabilizou ou que você trouxe, você transferiu o poder para outra pessoa, mas coach total, mas vamos lá.
Mais fácil você se colocar como vítima da situação, na maior parte dos Uhum, contextos, porque a gente tem questão de privilégios, a gente tem questão de vulnerabilidades envolvidas, obviamente. Mas acho que no final do dia é a que vontade que você está servindo, sacou? Porque quando você cede para o outro, você culpa o outro, você gera ressentimento do outro, que a gente fala muito disso no capítulo de ressentimento, e você uhum. abre mão do seu poder e da sua responsabilidade. Todo, total. Sim, eh, o Mahalila traz muito sobre quais são as consequências, como que você pode identificar que o seu poder pessoal está de alguma forma desvitalizado, afetado ou desequilibrado dentro de si, né. E aí tem muitas as palavras-chaves de vitimização, então existe uma parte de vitimização, baixa autoestima, então o quanto você é tipo e naquelas que a gente já reforça em algumas casas, mas sobre as crenças limitantes que você tem a respeito de merecimento, de satisfação, de prazer, enfim, de como que você se relaciona com o mundo. E, inclusive, falar uma palavra que a gente trabalha muito no começo assim, do Convite para o Imaginário, que é sobre a desesperança. O quanto que a falta de poder pessoal Nossa. traz uma desesperança para com o mundo e para com você, assim, de como que você se localiza nesse lugar, de tipo, não há nada a ser feito, né. Ou não há força de ação, não há força de vontade para agir em cima disso. Então, é interessante porque fala também de padrões de codependência, então, o quanto que eu dependo de alguma outra pessoa para eu me sentir linda, o quanto que eu dependo de outra pessoa para validar minha inteligência, meu conhecimento, o meu lugar no mundo. Eh, e eu acho que a gente pode se identificar em momentos de vida. Eu refleti um pouco disso ontem quando a gente finalizou as nossas gravações. Cara, tipo, nenhuma casa, nenhum processo, nenhum nível, né, que a gente fala aqui dos planos, ele é conquistado por completo. Talvez nunca seja eu sou uma pessoa com poder Resolvi. pessoal. É. É, eu estou com poder pessoal, eu estou num momento e talvez ele aos poucos você vai cultivando uma tipo, quase que ferramentas que fazem acessar você mais rapidamente a esses aspectos do self, né. Então, tipo, eu Uhum. entrar numa ação, eu conseguir ter, tipo, um poder de caridade ou de compaixão, enfim. Talvez eu consiga cultivar, eh, o acesso mais rápido, sabe. Você sabe em qual gaveta mental, emocional Sim. está e você busca. Que quando você precisa, por exemplo, de, autocompaixão para você mesmo e você não sabe como cultivar ela, talvez demore muito e você fala: "Caramba, mas era só me perdoar?". Mas não é só, né. Tipo, tem um esforço muito grande de entender os motivos pelos quais você é capaz de se perdoar, enfim, É, para e o que quem faz você não se perdoar também. Porque eu acho que o total. poder pessoal, ele é foda, né, porque eu acho que tem um monte de coisa lá, tipo, assumo o arquétipo da Cleópatra para ter poder pessoal. Tem uma coisa, assim, da gente conseguir entender o que que a gente quer, quando a gente fala de poder. Porque eu acho que tem muitas coisas que a gente deseja que tem a ver com a aprovação do outro, entendeu? Eu quero ser mais poderosa e eu quero ter mais poder pessoal porque isso atrai pessoas, porque eu vou sair melhor no trabalho. Tem muito a ver com expectativa e não com o estado de espírito que eu almejo. Porque aí esse estado de espírito ele pode me levar em várias circunstâncias, inclusive fora do meu controle. Mas eu Uhum. acho que muitas vezes a gente está apegado a como a gente quer ser visto. Porque uma pessoa poderosa, uma pessoa que está confiante, uma pessoa que está tranquila, ela se destaca por algum motivo. Sim. E mas eu acho que a gente tem muito uma questão, às vezes, de querer atingir um resultado com aquilo, e não querer chegar naquele estado simplesmente porque eu quero vestir a minha pele com orgulho. Eu quero sair todo dia tranquila de ser eu, sabe, de não precisar de nada validando que eu mereço existir. E eu Sim, não sei se a gente sabe de fato o que que a gente quer. Você quer poder pessoal pra quê? Sacou? sim, Acho que é uma boa. sim, mas nossa, sim, eu acho que é uma ótima iniciação, assim, para essa
para essa para esse plano, se perguntar, né, tipo, qual que é a minha vontade de acessar esse poder pessoal, para que eu utilizo ele um pouco, né. Eu achei interessante que no Mahalila ele fala do poder pessoal, não só como, que fala algumas características, né, do chakra, e aí fala, eh ele é da estabilidade, da acumulação de poder, da realização, do comando e do controle, da capacidade de agir, de ter disposição para iniciar e aquecer projetos, de colocar limites e defender seus pontos de vista. Então, eu acho Uhum. que é quase que talvez o poder pessoal como a ferramenta para você entender o que você quer. Tipo, talvez ele não seja o fim, e seja o meio para você conseguir, de fato, dar resposta à sua pergunta que você fez agora, porque de fato, assim, o que que eu, né, o que que eu quero com o meu poder pessoal? Eu vou chegar aonde com ele? E eu acho que Uhum. talvez seja, tipo, talvez ele seja a minha ferramenta de ajuda para entender quais são meus limites, e eu colocar meus limites. E quando você começa a colocar seus limites, você começa a viver outras coisas também. E eu acho isso muito interessante, tipo, eu era uma pessoa que não sabia falar não mesmo. Nossa, Hoje eu acho que descobrir tenho limite é muito dificuldades. treta. É É muito muito treta. treta, é muito treta. Só que colocando seus limites, aí você começa a acessar a outros entendimentos sobre você, né, a outros interesses que você pode ter, que você começa a falar: "Não, então eu não quero aquilo, mas eu quero isso aqui", ou pelo no mínimo, você não sabe o que você quer, mas você começa a entender o que você não quer. Que eu acho que eu gosto muito dos limites nesse sentido, dos Uhum. contornos das coisas que me permitem estar nesse mundo aqui, sem saber muito bem o que eu vou fazer, Você vai mas juntando no as peças. no mínimo eu sei que é nesse campo, entendeu? É É esse nesse sandbox. território. Uhum. Mas é muita treta, assim, colocar limites, porque para você colocar limites, no mínimo você tem que acessar algum entendimento do que você não quer. Não sei o que Eu eu quero, gosto por exemplo. muito de perguntar isso em entrevista, inclusive, cara. Tipo, o que que você já viveu que te ajudou a entender o que que você não quer? E é muito engraçado, as pessoas, é difícil ser de senso comum. É muito difícil, nossa, essa pergunta. Sim. Por isso que eu gosto dos insights de compaixão de ontem, assim, tipo, do que você não se perdoa, do que você sente vergonha, porque aí são os caminhos pra você entender o que é a sua barreira pro seu poder pessoal, sabe? Porque, nossa, quando a gente Sim, sente vergonha, eu falei isso pro Gael esses dias, mas eu falei com a linguagem criança, né? Que ele é muito justiceiro, né? E luta contra os preconceitos e lá lá lá. E eu falei, você tá com preconceito com você mesma, né? Você percebeu? Você tá com preconceito com relação ao seu corpo. E, tipo, ou você deixa disso, ou tu trabalha pra chegar no corpo que você quer. Mas, tipo, ter preconceito com seu corpo, meu filho, não é uma opção. Aquelas, né? Eu tô sendo incisiva com a criança? Pode ser, mas tô querendo registrar uma crença dentro do coração dele. De, pô, a gente não pode ter vergonha sim, da gente, né, meu? Sei lá. Quer dizer, poder a gente pode, todo mundo tem. Mas é uma mas pista. é muito, nossa, mas esse processo realmente de começar a olhar para nós, para ser capaz de olhar para outros também, né, porque parece muito mais fácil o olhar para outros e falar: "Não, eu não tenho preconceito com o corpo de outra pessoa", logo você perceber que você tem preconceito com seu próprio corpo. E Então aí você entra, tá. tipo assim, o quanto que, tipo, eu realmente não tenho preconceito com o corpo dos outros. Se você tem com o seu, alguma raiz, tipo, alguma coisa não tá É, você tá certa. deixando de ser porque é socialmente aceito, esperado que você, né, na nossa geração, não se preocupe com isso. Mas aí você joga Sim, tudo isso pra mas é dentro. uma exato. Eu acho que esse terceiro chakra que é inclusive ele está associado ao umbigo, né, e é onde a gente era alimentado pela nossa mãe. Sim, Tipo, é o nosso vínculo de centro do segurança primeiro dia, né. perfeito. Então, uma coisa assim, tipo, de um poder muito forte mesmo, assim, tipo, Sim. você alimentando e construindo e trabalhando ele, que é o fogo também. Eu, nessa
nessa última na experiência que eu tive da cerimônia com a ayahuasca, tipo, tinha o fogo no meio como uma medicina de atenção. Então, tipo assim, Nossa, eu era amo. uma premissa que todo mundo tinha que conseguir enxergar o fogo. Independente de onde você estivesse, ele estava no meio da roda, uma grande casa. Mas todo mundo tinha que acessar. E no momento em que você não conseguia, eles falavam segura firme. Quando você não conseguia segurar firme, você tinha que focar no fogo. Era lá que você ia encontrar a força para segurar. E era uma meditação absurda. Que sempre, qualquer Fogo pra mim pessoa, é independente, fogueira, vela, é o meu canal né? pra conseguir Qualquer meditar. pessoa, tipo, você coloca uma pessoa de 90 anos, 30 anos ou 2 anos e, tipo, um fogo e você vai ver que, tipo, a pessoa fica encantada, né? E Uhum. realmente tem um poder muito, muito místico de alguma forma. Eu acho que o fogo realmente elevou desse movimento, né, social, assim, de formas absurdas. Ilumina, cozinha, enfim, faz muitas coisas, aquece, Ele transforma e tudo. transforma tudo. Tipo, queima pra, tipo, inclusive a meditação que você enviou aí, ela fala muito, né, da faísca e do fogo, de quanto que ela aquece, e, tipo, é muito o equilíbrio da questão, né? Porque o fogo descontrolado, ele pode matar. Tipo, literalmente, ele pode matar, tipo, uma floresta inteira se Sim. você não controlar ele. Mas controlado, tipo, e dentro de você sentindo essa força do fogo, caralho, você é incansável, né? Então, tem, assim, um encanto muito grande esse terceiro plano que a gente acessa. E eu, particularmente, até fiquei reflexão, que você fez uma conexão muito boa, né, entre meu sol e meu ascendente. Eu não tinha conectado a ideia do fogo e do ar, mas como também equilibrar um e outro, assim, de você acessar esse poder pessoal de uma forma, de fato, consciente, com autodisciplina, vai. Tipo, eu acho que a Uhum. autodisciplina, tipo, para mim, tem sido um Ai, grande. a disciplina é uma palavra forte quando a gente fala de ação e de poder pessoal, né? Porque nem sempre você tá afim de fazer tudo o que vai te alimentar. E você precisa. Tipo, gente, nem Exato. sempre vai ser legal meditar, nem sempre vai ser legal fazer exercício. São as coisas que alimentam o nosso poder pessoal e nem sempre isso é legal, né? Muito, muito. Mas Nossa, assim, um negócio que você falou do descontrole do fogo, que eu acho muito louco, assim, o quanto ele pode ser perigoso e ao mesmo tempo transformador, que ele fala que para você romper a inércia e entrar nessa ação, que seja uma ação para promover seu poder pessoal, você tem que abrir mão da segurança. Que isso é uma coisa que fez muito sentido para mim nesses últimos meses. Tipo, sim, cara, se você não abre e se você não sabe que às vezes você pode se queimar, se você não aceita essas cláusulas, você não rompe uma inércia, você fica ali num sandbox que é aqui, uma caixinha de areia que pode ser aqui, que poderia ser desse tamanho, sacou? Então, acho que também tem uma investigação do que é esse seguro, né? Porque às vezes, mas eu faço isso porque é socialmente aceito, e se eu for de outro jeito, as pessoas não vão aceitar, eu não vou conseguir ser bem-sucedida, vão me julgar, lá, 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 lá. E aí você tem que abrir mão de alguma segurança para poder ter poder, que eu acho que é muito louco. Porque acho que as pessoas veem poder como controle, né? E aí ele fala um pouco de tem que abrir mão de uns teco aí de controle e de segurança para você conseguir ter poder. Você tem que se entregar. Eu falei, nossa, que bonito, sabe? e agora que você fala desse se entregar, para mim, o segundo plano, o plano da criatividade, ele reforça muito essa entrega. De você conseguir se entregar, tipo, a essa força criativa, basicamente, que vai impulsionar você, de fato, a acessar esse poder. Mas que existe uma parte de entrega, assim, de continua nadando, Desapega OLX, né? Tipo, você tem que desapegar do bagulho, jogar, dar uma barrigada na piscina, meu filho. Se joga. muito, Senão, não muito. vai. Porque eu acho que também tem essa adrenalina de quando a gente se entrega numa parada, como eu tive esses tempos assim, de tudo bem, vou sofrer, pode ser.
E você percebe que você sobrevive para além disso, você fala, acho que eu falei isso em algum episódio, eu falei: "Eu posso fazer qualquer coisa". Eu fiquei com um sentimento de: "Eu posso fazer qualquer coisa", Não, sabe, tipo, tomando uma decisão sabendo que eu só ia sofrer, e assim, sofri, tipo, não foi gostoso, mas na hora que depois que passou, eu falei: "Meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa, puta que pariu, eu não vou morrer", sabe, que é um pouco desse descolar do chakra da sobrevivência, por isso que todas essas coisas têm esses passos. Mas eu falei: total. "Caralho, então não vem só pelo bem, pode vir pelo mal também, se fuder também é bom, perceber que sobrevivemos Não, também é bom". muito. Eu, tipo, agora veio assim na minha cabeça, porque hoje eu, assim, né, tô monotemática com a minha vida surfista, e aí hoje eu estava vendo, assim, uns caras que pegavam umas ondas surreais, tipo assim, enormes. E aí, o final da história é que eles, tipo, levam uma porrada de água em cima, né, tipo assim, claramente esse é o final da história. Só que, tipo, a força que gera o fato de você se colocar lá, mesmo sabendo que o caldo pode ser muito grande, é surreal. E aí eu fiquei pensando, caramba, tipo, praticamente você vai estar sabendo que um dos sentimentos ou sensações mais malucas que você pode sentir de que é sou capaz de fazer qualquer coisa, ela vem do risco que você assume de seja até um tico assim complexo de segurar, mas que você pode, tipo, acessar a coisas muito loucas. Sim. Então, essa porque muitas vezes me acontece dentro do mar que eu fico com medo do caldo que eu vou levar depois. E aí, tipo, o tempo todo meus professores falavam: "Cara, mas isso é dado, você tá aqui para tomar caldo, entendeu? Tipo, você vai Que tomar parte você mais não caldo do entendeu, que pegar gata? onda, entendeu?" É. E aí eu fiquei: "Meu Deus, é isso", sabe, tipo, você realmente se colocar num lugar onde tem um risco que ele talvez não seja controlado ao 100%. Você tem ferramentas, então eu sei nadar, eu li quais são as condições do mar, que também não me exponho, tipo, a uma situação que pode levar minha vida, né, mas que eventualmente tem um risco que não vou controlar. E Uhum. aí que vem tipo, uma grande força de ação, uma força de vontade, assim, um aquecer o coração de uma forma descontrolada, mas que ao mesmo tempo vem as outras ferramentas que vão falar para você. E por isso que eu estou muito interessada nesse plano, porque a gente vai falar de boas companhias e de más companhias. O que, que elas representam em tudo isso, né? Para você acessar o seu poder pessoal. Porque no Mahalila, ele acaba finalizando esse tipo meio que qual que é a virtude a ser desenvolvida dentro desse plano, né? E que o poder pessoal, ele acaba levando você à capacidade de realizar coisas. De você conseguir. E aí, falar, tipo, duas frases, né? Que o jogador gera uma força necessária para sustentar seus projetos, seus sonhos e seu estado interno. Então, assim, é quase que cara, só através desse só se entregar no risco que você vai conseguir sustentar, que é uma coisa que você fala há muito tempo, que eu sempre fui muito fã dessa frase, que era tipo sustentar seus desejos, bancar suas paradas. Cara, como que você faz para bancar suas paradas? É muito complexo, dá Sim. medo, você não quer, tipo, e aí que vem Não, e todo mais uma vez, aí você quer se bancar, se for para poder contar uma história feliz no final. Então, tem uma lição muito importante aqui, que é a lição do caldo no surf, que é o quanto você tá sabendo rir de você mesmo, colega, sabe? Cair atirando, velho. Porque cair, alguma hora a gente vai cair, quanto mais alto, maior o tombo, tá ligado? Mas total. isso é uma coisa que é o que eu tava falando quando eu apanho o rio, só vai entender quem assistiu Gratidão, Gratidão não, Compaixão. É, que é, meu, a gente tem que saber rir da gente. Porque esse risco que envolve é, se você tá amarrado numa expectativa de sucesso, e você não tá preparado para o insucesso e rir desse insucesso também, fala, nossa, passei uma vergonha desgraçada. Sabe, eu adoro. É outra coisa que eu pergunto muito em entrevista também. E eu adoro quando a pessoa fala, vixe, tem uma história muito boa. Sabe, eu falo, ó, essa pessoa aí é esperta, velho. Porque ela se fudeu e ela consegue olhar pra isso de uma forma irreverente. Ela ri. O primeiro reflexo dela é rir, sabe? Tipo, e Total. trazer um momento Sim. onde ela se lascou. Eu falo, meu, isso aí é um.
Isso aí é um exercício a se fazer, sabe? Uhum. Não, e não por acaso, assim, dentro desse plano, a gente tem uma casa que é da tristeza, por exemplo. Então, a gente entra e ele finaliza, eu estava vendo aqui, porque é muito bom, ele finaliza com a casa do altruísmo. Então, é tipo muito mágico assim também acompanhar o fluxo do Mahalila no sentido de que cada uma delas vai conversando de forma muito num equilíbrio muito grande, porque a gente começa o poder pessoal com a casa da ação. Então, no nosso próximo episódio é sobre a casa da ação. E ela finaliza com altruísmo, mas nesse meio, nessa meiuca, tem coisas como caridade, mas reparação, tem uma parte das más companhias, das boas companhias, da tristeza, e aí finaliza com altruísmo, para a gente, de fato, assim, de forma muito louca, entrar no plano do equilíbrio. Então, assim, o Zerei poder a pessoal. vida! Só que não, tem muitas coisas para fazer ainda. E aí é uma coisa assim, muito interessante. Eu estou curiosa, inclusive, por conseguir adentrar um pouco mais assim, nesse processo. A próxima Casa da Ação, ela fala de foco, de poder, enfim, fala aí de algumas coisas que eu acho que o que mais me traz assim de curiosidade trabalhar esse plano é exatamente essa ideia de ele ser extremamente, tipo, meio que Solar. do tipo assim, todo mundo quer poder pessoal. E tem um monte de pessoas que falam, como acessar o seu poder pessoal, né? E eu volto na pergunta que você fez, do tipo, cara, o poder pessoal pra quê? Sabe? Primeiro, bora entender. Bora entender o que eu vou fazer com tudo isso, porque é sensacional você ter capacidade de ação, você conseguir realizar as coisas que você quer, mas calma aí, tipo, quais são as bases que você tem? Como que você chegou até isso? E agora que a gente Você é não se adulto, perdoou? Você consegue rir de você? Né? Tipo, porra, nossa, sim, tem coisas no meio do caminho, né? E é foda essa parada, porque eu acho que em tristeza vai ajudar muita gente a falar disso, assim. Porque não existe uma abundância constante. O ciclo da natureza já traz isso pra gente. Vem inverno, vem outono, e vem primavera, e vem verão. E é cíclico, não tem jeito. Então é como lidar com isso, como surfar. Eu adoro surf nesse contexto, sabe? Que é como ele você traz consegue muito, entender né, as símbolo. condições. Entende as condições. Tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar. E eu acho que eu lembro, eu falava isso com um menino que eu pegava quando eu tinha, sei lá, 15 anos, sabe? Eu falava pra ele, tu tem que surfar a vida. Você tá esquecendo que a vida é um surf, tá ligado? Tipo, Total. não é uma constante. E muitas vezes fora de controle. E eu acho que tem uma questão de conseguir amar o imprevisto, sabe? Tem a ver com De você controle na estar parada e pronto. tal, mas tipo, sabe? Sim, Tipo, de você estar pronto também para. Eu acho que tem uma questão muito bela desse surfar a vida, que é sobre você conseguir estar preparado para a sua melhor onda, sabe? Assim, e que ela pode ser hoje a melhor, mas que você não sabe se vai ter mais uma que seja muito boa. e o dia Só não que pode ser para. perdido se a onda não apareceu. Exato. Eu sempre, tipo, trago assim meio que uma bandeira do tipo, cara, não existe mar ruim, sabe? Só entra. E já entrando, você vai tipo, ter muito, muito conhecimento do que está Só acontecendo. vai. Então vai e testa e prova, e aí num dia você vai entrar em um que você achava que nem era capaz de entrar, e aí de repente você entrou. Sabe? Os saltos Então, de fé. Isso é uma coisa que é legal que esse livro fala. Ele fala assim, tudo começa, o poder pessoal começa com experimentos. Sabe, tipo, vai fazendo experiências dentro do que você consegue, dentro do seu jeitinho, dentro das suas inseguranças. Tipo, respeita as suas limitações, seus ressentimentos. Tem um monte de coisa pra trabalhar no meio disso, mas qual que é o seu salto de fé de hoje, sabe? Qual é a experiência que você vai fazer com você mesmo? Pra você total. conseguir. Pra você conseguir perceber que você sobrevive. Muito. Cara, foi. A gente foi, hein? Fofo. Fechou. Tudo certo. Foi Buenas muito bom, noites. obrigada. Buenas noites.
Beijos.